As nuvens são formadas por água condensada numa temperatura que vai de 5 graus centígrados a 5 graus centígrados negativos. E essas nuvens com água condensada são formadas pela evaporação de água da litosfera e da hidrosfera. E se ela chegar num ambiente em que a umidade do ar é muito baixa, ela vai repor a umidade do ar e vai se acabar. A nuvem não vai formar, produzir, gerar o processo de precipitação pluviométrica, que é a chuva. E se a temperatura estiver abaixo dos 5 graus centígrados negativo, essa nuvem pode virar água no estado sólido, que é os granizos. A gente observando essas nuvens que estão surgindo a partir do mar, do oceano, à nossa frente, que está a cerca de 100 quilômetros, e com quase certeza essas nuvens são formadas da água evaporada do oceano, mas a gente vê que à medida que ela vai se afastando do oceano em direção ao continente, elas vão se dispersando. E se a nuvem está dispersa, se não formar bloco, não vai ter precipitação pluviométrica. Então, nessa situação atual que a gente está observando, essas nuvens não trazem chuva para essa área. Primeiro porque elas vão perdendo água. Elas saem com, vamos dizer assim, completa, com grande densidade de água. E à medida que ela se aproxima do continente, ela não está recebendo, vamos dizer, evaporação, porque a temperatura não está propiciando isso, a temperatura da litosfera e hidrosfera. E também ela vai perdendo água para o ar, que o ar está com, vamos dizer assim, com umidade muito baixa, abaixo de 40%. E para que a nuvem se desloque pelo ar e não perca água para o ar atmosférico, o ar terá que ter umidade acima de 80%. E com 80 a 100% já pode acontecer a precipitação pluviométrica, ou seja, o ar não vai sustentar a nuvem, e essa nuvem vai correndo na pressão atmosférica, e a gente sabe que o ar, a temperatura, tudo vai concorrer para mudar, vamos dizer, a altitude, onde a temperatura, a pressão atmosférica é ideal para sustentar uma nuvem pesada. Quanto mais ela se condensa e forma grandes blocos, mais baixa ela fica. E aí os elementos da natureza da litosfera e hidrosfera que concorre para a formação de nuvem e precipitação de chuva vai atingindo, alcançando o ambiente onde a nuvem está se deslocando. São leis da natureza que qualquer pessoa com um mínimo de racionalidade entende, até por observação, um conhecimento empírico, vai saber se as nuvens estão adequadas para propiciar chuva, precipitação pluviométrica. E como a gente disse, aqui, à medida que as nuvens estão se aproximando do continente, vindo do mar, dos oceanos, mais ela está perdendo água, está se tornando mais leve, mais alta, e não vai propiciar chuvas. São leis da natureza que todo ser vivo, principalmente um ser racional, vai entender. Não vamos dizer todo ser vivo, porque somente o homem tem essa capacidade de olhar a nuvem e saber se ela está em condições de se transformar em chuva.